Era um sábado ensolarado de dezembro em São Paulo, e a igreja Nossa Senhora da Consolação estava decorada com orquídeas brancas e arranjos dourados que subiam pelas colunas centenárias. O calor típico do verão paulistano fazia com que os convidados se abanassem discretamente com os leques personalizados que haviam recebido na entrada. Marina, a noiva, estava radiante em seu vestido de renda francesa, enquanto Roberto, o noivo, ajustava nervosamente a gravata borboleta pela terceira vez. Eu estava ali como madrinha de Marina, minha melhor amiga desde os tempos de colégio no Mackenzie. Conhecia cada detalhe daquela relação de 7 anos, cada briga superada, cada reconciliação celebrada com vinho no apartamento dela em Pinheiros. Por isso, quando vi o padre Antônio subir ao altar com as mãos trêmulas, algo dentro de mim se contraiu. O padre Antônio era conhecido em toda a zona sul de São Paulo. Com seus 72 anos, havia celebrado centenas de casamentos naquela mesma igreja, incluindo o dos meus próprios pais, há 30 anos. Sua voz grave e reconfortante era uma marca registrada, assim como sua capacidade de emocionar até os mais céticos com suas palavras sobre amor e compromisso. A cerimônia começou pontualmente às 17 horas. Marina entrou ao som de Ave Maria, interpretada por um quarteto de cordas posicionado no mezanino da igreja. Seus pais, Dona Helena e seu Jorge, caminhavam ao seu lado, ambos visivelmente emocionados. Dona Helena segurava um lenço de renda que pertencera à sua própria mãe, enquanto seu Jorge mantinha o queixo erguido, lutando contra as lágrimas. Roberto esperava no altar, ladeado por seus 5 padrinhos. Entre eles estava Felipe, seu irmão mais novo e melhor amigo, que havia voado de Londres especialmente para a ocasião. Felipe trabalhava no mercado financeiro havia 3 anos e raramente voltava ao Brasil. Sua presença ali era considerada um milagre pela família. A igreja estava lotada com cerca de 300 convidados. Reconheci rostos conhecidos do meio empresarial paulistano, colegas da faculdade de Direito, onde Marina e Roberto haviam se conhecido, parentes que haviam viajado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e até do Nordeste. O burburinho cessou completamente quando Marina chegou ao altar. Os votos tradicionais foram iniciados. Padre Antônio começou com sua voz característica, mas algo estava diferente. Suas mãos tremiam visivelmente ao segurar o livro de liturgia. Gotas de suor escorriam por sua testa, apesar do ar-condicionado da igreja estar funcionando perfeitamente. Notei que ele fechava os olhos com mais frequência do que o normal, como se estivesse lutando contra algo interno. Marina e Roberto trocaram olhares preocupados. Os pais de ambos também perceberam que algo não estava certo. Dona Helena sussurrou algo para seu Jorge, que apenas balançou a cabeça negativamente. A tensão no ar era palpável, como a umidade que antecede uma tempestade de verão em São Paulo. Foi quando chegou o momento das alianças que tudo mudou. O pequeno Lucas, sobrinho de Roberto com apenas 6 anos, caminhou pelo corredor central carregando a almofada de cetim com as alianças. Seus passos inseguros e o sorriso tímido arrancaram suspiros de ternura dos convidados. Mas quando ele chegou ao altar e Padre Antônio pegou as alianças, o sacerdote congelou. Seus olhos se arregalaram como se tivesse visto algo terrível. O microfone em sua mão começou a tremer violentamente. Ele olhou para os noivos, depois para os padrinhos e finalmente para a congregação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até o barulho dos carros na Rua da Consolação parecia ter cessado. Padre Antônio respirou fundo 3 vezes. Cada respiração ecoava pelo sistema de som da igreja. Marina apertou a mão de Roberto com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu, da minha posição como madrinha, podia ver o pânico crescendo em seus olhos. Roberto mantinha o olhar fixo no padre, sua mandíbula tensa, como quando estava prestes a apresentar um caso importante no tribunal. Então, com uma voz que não parecia ser a sua, grave e carregada de uma autoridade que transcendia sua figura humana, Padre Antônio disse as palavras que mudariam tudo. Alguém aqui esconde um pecado terrível. Um pecado que mancha esta união sagrada. Deus me revelou que não posso prosseguir com esta cerimônia até que a verdade seja exposta. O impacto foi imediato. Dona Helena soltou um grito abafado
e precisou se apoiar em seu Jorge. A mãe de Roberto, Dona Carmen, levou a mão ao peito, seu rosto perdendo toda a cor. Os convidados começaram a se entreolhar, sussurros nervosos preenchendo o espaço sagrado. Alguns pegaram seus celulares, prontos para gravar o que quer que viesse a seguir. Marina começou a chorar silenciosamente, as lágrimas arruinando a maquiagem que havia levado 3 horas para ser feita. Roberto tentou consolá-la, mas ele próprio estava visivelmente abalado. Seu rosto, normalmente bronzeado pelos fins de semana em Ilhabela, estava pálido como papel. Padre Antônio continuou, sua voz agora mais firme, como se a confissão inicial tivesse lhe dado forças. Não sou eu quem julga, mas o Senhor colocou em meu coração que alguém aqui carrega um peso que precisa ser revelado. Esta união não pode ser abençoada enquanto as sombras do passado não forem trazidas à luz. Foi então que notei Felipe. O irmão de Roberto estava branco como cal, suas mãos apertando o banco da igreja com tanta força que as juntas estavam vermelhas. Seus olhos estavam fixos no chão e seu corpo inteiro tremia. Os outros padrinhos, Gustavo, André, Marcos e Pedro, olhavam entre si, confusos e assustados. O silêncio se estendeu por what parecia uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 2 minutos. 2 minutos que pareceram 2 horas. O tic-tac do relógio centenário da igreja soava como trovões. Uma criança começou a chorar no fundo da igreja, e sua mãe rapidamente a levou para fora. Marina se virou para os convidados, seu vestido farfalhando com o movimento. Por favor, se alguém sabe do que o padre está falando, diga agora. Não podemos continuar assim. Sua voz estava quebrada, mas determinada. Era a mesma determinação que eu havia visto quando ela decidiu abrir seu próprio escritório de advocacia contra a vontade da família. Roberto deu um passo à frente, segurando o microfone. Sua voz de advogado, normalmente confiante e assertiva, estava trêmula. Padre Antônio, com todo o respeito, o senhor precisa ser mais específico. Está acusando alguém aqui de algo grave. Isso não é justo nem com Marina, nem comigo, nem com nossas famílias. O padre balançou a cabeça lentamente. Filho, eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo não mente. Alguém aqui sabe do que estou falando. E essa pessoa precisa ter a coragem de se manifestar agora, ou carregará esse peso para sempre. Foi quando Felipe se levantou. O movimento foi tão abrupto que derrubou o livreto de missa no chão. O som ecoou pela igreja silenciosa como um tiro. Todos os olhos se voltaram para ele. Roberto virou-se, surpreso ao ver seu irmão de pé, o rosto contorcido em agonia. Felipe. A voz de Roberto era um sussurro amplificado pelo microfone. O que está acontecendo? Felipe caminhou lentamente até o centro do altar. Cada passo parecia custar-lhe um esforço monumental. Quando finalmente parou diante dos noivos, as lágrimas já escorriam livremente por seu rosto. Ele olhou para Marina, depois para Roberto e finalmente para os pais, que observavam a cena com horror crescente. Roberto, me perdoa. As palavras saíram como um soluço. Marina, me perdoa também. Eu preciso confessar algo que venho carregando há 3 anos. A igreja inteira prendeu a respiração. Eu mesma senti meu coração acelerar. O que Felipe poderia ter feito? Conhecia-o desde adolescente. Sempre fora o irmão mais novo brincalhão, o que fazia todos rirem nos churrascos de família, o que Roberto protegia ferozmente de qualquer problema. Felipe respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão e começou a falar. Há 3 anos, antes de ir para Londres, eu tive um caso com Beatriz. O nome caiu como uma bomba. Beatriz era a ex-noiva de Roberto, com quem ele havia terminado apenas 6 meses antes de conhecer Marina. O relacionamento de 5 anos havia terminado de forma traumática quando Beatriz decidiu que não queria mais morar no Brasil e aceitou uma proposta de trabalho em Paris. Roberto cambaleou como se tivesse levado um soco. Marina precisou segurá-lo para que não caísse. Dona Carmen começou a chorar alto, sendo amparada pelo marido. A igreja erupta em murmúrios chocados. Felipe continuou, as palavras agora fluindo como uma represa rompida. Foi depois que vocês terminaram, Roberto. Ela estava destruída. Voltou de Paris por 2 semanas. Nos encontramos por acaso no bar Brahma, no centro.
Bebemos demais, conversamos sobre você, sobre como ela ainda te amava. E então, aconteceu. Foram apenas aquelas 2 semanas, mas... Mas o quê? Roberto finalmente encontrou a voz, e ela estava carregada de uma dor que eu nunca havia ouvido antes. Felipe olhou diretamente nos olhos do irmão. Ela engravidou. Do meu filho. Nosso filho. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era um silêncio de choque absoluto, de uma revelação que ninguém poderia ter previsto. Marina cobriu a boca com as mãos. Roberto deu 2 passos para trás, seu corpo todo tremendo. Felipe continuou, agora olhando para o chão. Ela não queria que você soubesse. Disse que iria destruir sua vida, sua relação com Marina que estava começando. Eu mandei dinheiro todo mês desde então. É por isso que aceitei o trabalho em Londres, para poder sustentar eles sem que ninguém desconfiasse. Theo tem 2 anos e meio agora. Mora com Beatriz em Paris. Dona Carmen se levantou do banco, caminhando em direção aos filhos. Sua voz estava embargada, mas firme. Felipe, como você pôde? Como pôde fazer isso com seu próprio irmão? Felipe caiu de joelhos no altar, soluçando descontroladamente. Eu tentei enterrar isso. Tentei fingir que nunca aconteceu. Mas quando vi vocês 2 aqui, prestes a se casar, a construir a vida que Roberto poderia ter tido com Beatriz, eu não consegui mais. E quando o padre falou, eu soube que era Deus me dizendo que chegou a hora da verdade. Roberto estava paralisado, olhando para o irmão ajoelhado. Marina segurava sua mão, mas seu próprio rosto mostrava uma mistura de choque, compaixão e confusão. Os convidados estavam em completo silêncio, muitos chorando, outros rezando baixinho. Padre Antônio se aproximou de Felipe, colocando a mão sobre sua cabeça. Filho, a confissão é o primeiro passo para a redenção. Você carregou esse peso sozinho por tempo demais. Agora, a decisão está nas mãos daqueles que você magoou. Roberto se ajoelhou ao lado do irmão. Por longos momentos, os 2 ficaram ali, frente a frente, lágrimas escorrendo por seus rostos. A igreja inteira segurava a respiração. Marina se ajoelhou também, formando um triângulo no altar. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Sua voz, apesar de embargada, tinha uma clareza surpreendente. Felipe, o que você fez foi terrível, mas o que importa agora é o que faremos daqui para frente. Roberto, esse menino, Theo, é seu sobrinho, é sangue do seu sangue. Roberto olhou para Marina com uma mistura de amor e desespero. Como você pode ser tão compreensiva? Nosso casamento? Marina segurou o rosto de Roberto entre as mãos. Nosso casamento é sobre nós 2. Sobre o futuro que escolhemos construir juntos. O passado não pode ser mudado, mas podemos escolher como ele afeta nosso futuro. Esse menino não tem culpa de nada. E Felipe, ele claramente tem sofrido com isso. Felipe levantou a cabeça, olhando para Marina com incredulidade. Você me perdoa? Marina respirou fundo. O perdão é um processo, Felipe. Mas estou disposta a tentar. A pergunta é, Roberto, você consegue perdoar seu irmão? A igreja inteira parecia estar prendendo a respiração. Roberto olhou para Felipe, depois para Marina, depois para seus pais. Seu Jorge havia se aproximado e colocado a mão no ombro do futuro genro. Dona Helena estava ao lado de Marina, seu rosto mostrando o apoio silencioso. Roberto se levantou lentamente, estendendo a mão para ajudar Felipe a se levantar também. Os 2 irmãos ficaram frente a frente, a tensão entre eles palpável. Então, em um movimento que surpreendeu a todos, Roberto puxou Felipe para um abraço. O abraço foi longo e carregado de emoção. Os 2 irmãos choravam abertamente. Anos de segredos e culpa sendo liberados naquele momento. A igreja irrompeu em aplausos espontâneos, muitos convidados também chorando. Quando finalmente se separaram, Roberto segurou os ombros de Felipe. Você é meu irmão, nada muda isso. E Theo, ele é minha família também. Vamos resolver isso juntos. Padre Antônio sorriu pela primeira vez desde que havia feito sua declaração bombástica. O Senhor trabalha de formas misteriosas. Às vezes, é preciso expor as feridas para que elas possam ser curadas. Agora, se os noivos concordarem, podemos continuar com a cerimônia. Marina e Roberto se entreolharam. Havia algo diferente em seus olhos agora, uma profundidade que não estava lá antes. Marina assentiu primeiro, e Roberto a seguiu.
A cerimônia continuou, mas havia uma energia diferente no ar. Era como se todos os presentes tivessem testemunhado não apenas um casamento, mas uma lição profunda sobre perdão, família e redenção. Quando o padre Antônio finalmente pronunciou os marido e mulher, o beijo foi mais do que um selo de união. Foi uma promessa de enfrentar qualquer verdade juntos. Durante a recepção no Buffet França, o clima inicial de choque havia se transformado em algo mais reflexivo. As pessoas conversavam em tons mais baixos, muitos compartilhando suas próprias histórias de perdão e superação. Felipe permaneceu na festa, embora visivelmente emocionado e mais quieto que o normal. Foi durante o discurso dos padrinhos que algo ainda mais surpreendente aconteceu. Roberto pegou o microfone e chamou Felipe para ficar ao seu lado. Com Marina segurando sua mão, ele se dirigiu aos convidados. Hoje, todos vocês testemunharam algo extraordinário. Viram a verdade ser revelada da forma mais dramática possível, mas também viram o poder do perdão. Felipe é meu irmão, e sempre será. E há uma criança em Paris que é meu sobrinho, que faz parte da nossa família. Marina e eu decidimos que, assim que voltarmos da lua de mel, vamos a Paris conhecer Theo. A revelação causou outro murmúrio entre os convidados. Roberto continuou, porque família não é apenas sobre sangue. É sobre escolher amar, mesmo quando é difícil. É sobre perdoar, mesmo quando dói. E é sobre abraçar a verdade, por mais desconfortável que seja. Marina pegou o microfone. Quero agradecer ao Padre Antônio. Sua coragem em ouvir o que acreditou ser a voz de Deus mudou não apenas nosso casamento, mas nossas vidas. Poderíamos ter vivido com esse segredo pairando sobre nós. Agora, começamos nossa vida de casados com a verdade, por mais difícil que ela seja. Padre Antônio, que havia sido convidado para a recepção, levantou-se de sua mesa. Sua voz, agora calma e normal, preencheu o salão. Em 50 anos de sacerdócio, nunca havia experimentado algo assim. Mas aprendi hoje que Deus às vezes nos usa de formas que não compreendemos. A verdade liberta, mesmo quando machuca inicialmente. A festa continuou, mas com uma profundidade emocional que nenhum casamento normal teria. As pessoas dançavam, mas também conversavam sobre questões profundas. Famílias se reconciliavam com antigas mágoas. Amigos admitiam segredos guardados. Casais conversavam sobre questões não resolvidas. Por volta da meia-noite, encontrei Felipe sozinho no terraço do buffet, olhando para as luzes de São Paulo. Me aproximei devagar e ele me ofereceu um sorriso triste. Deve me odiar, ele disse, tomando um gole de uísque. Não, Felipe. Estou impressionada com sua coragem. Não deve ter sido fácil. Ele riu amargamente. Coragem? Eu fui um covarde por 3 anos. Se o padre não tivesse falado, mas você se levantou. Você confessou. Isso requer uma coragem imensa. Felipe me contou então sobre Theo. Mostrou fotos no celular. Uma criança linda, com os mesmos olhos verdes da família de Roberto. Contou sobre as videochamadas secretas, sobre o dinheiro enviado todo mês, sobre a culpa que o consumia diariamente. Beatriz sabe que vocês virão? Perguntei. Mandei uma mensagem para ela durante a recepção. Ela chorou. Disse que também tem carregado essa culpa. Theo pergunta pelo pai, e ela não sabia o que dizer. Naquele momento, Roberto apareceu no terraço, ainda vestindo o terno do casamento, mas com a gravata afrouxada. Ele se sentou ao lado do irmão e, por alguns momentos, nenhum deles falou. Finalmente, Roberto quebrou o silêncio. Lembra quando éramos crianças e você quebrou o vaso chinês da vovó? Felipe riu, uma risada real desta vez. Você levou a culpa por mim. Disse que tinha sido você jogando bola dentro de casa. E a vovó nunca descobriu a verdade, Roberto continuou. Mas eu faria de novo, porque é isso que irmãos fazem. Protegem um ao outro, mesmo quando o outro erra. Felipe começou a chorar novamente. Eu não mereço seu perdão, Roberto. Roberto colocou o braço em volta dos ombros do irmão. Não é sobre merecer, é sobre escolher. E eu escolho te perdoar. Escolho ter você e Theo em minha vida. Marina e eu conversamos e queremos ser parte da vida dele. Não para substituir você como pai, mas para ser a família que ele merece. Os 3 ficamos ali, sob as estrelas paulistanas, parcialmente obscurecidas pela poluição, mas ainda assim presentes. Era um momento de reconciliação profunda,
o tipo que marca vidas para sempre. Nas semanas seguintes, a história do casamento interrompido se espalhou por São Paulo. Alguns a contavam como fofoca, outros como uma lição de moral. Mas para aqueles que estavam presentes, foi uma experiência transformadora. Marina e Roberto foram para Bali em lua de mel, como planejado, mas com uma perspectiva diferente. Eles me contaram depois que passaram horas conversando sobre o que havia acontecido, sobre como aquela revelação havia, paradoxalmente, fortalecido sua união. Eles haviam enfrentado uma das piores crises possíveis logo no início e haviam escolhido ficar juntos. 3 semanas depois do casamento, conforme prometido, eles foram a Paris. Felipe os acompanhou. O encontro com Theo foi emocionante. A criança, que tinha os traços inconfundíveis da família, abraçou o tio Roberto como se o conhecesse desde sempre. Marina se apaixonou instantaneamente pelo menino. Beatriz, por sua vez, estava diferente. Os anos em Paris a haviam mudado, mas a maternidade a havia transformado completamente. Ela pediu desculpas a Roberto, explicou que nunca quis que ele soubesse, porque não queria destruir sua felicidade com Marina. A conversa foi difícil, mas necessária. Estabeleceram um acordo. Theo passaria as férias escolares no Brasil, conheceria os avós, seria parte da família. Felipe continuaria sendo o pai, mas agora sem o peso do segredo. Roberto e Marina seriam os tios presentes e amorosos. 6 meses depois, recebi uma ligação de Marina. Ela estava grávida. Me contou que ela e Roberto sentiam que estavam prontos para expandir a família, especialmente depois de conhecerem Theo. A experiência havia despertado neles um desejo ainda maior de construir uma família grande e unida. O batizado do bebê, uma menina chamada Helena, em homenagem à avó, foi celebrado pelo padre Antônio na mesma igreja. Theo estava presente. Felipe havia voado de Londres especialmente para a ocasião. Durante a cerimônia, padre Antônio fez uma homilia sobre como Deus escreve certo por linhas tortas. 1 ano depois do casamento, a família se reuniu novamente para o aniversário de Dona Carmen. Theo, agora com quase 4 anos, corria pelo jardim da casa em Alphaville com os outros primos. Felipe havia voltado de Londres definitivamente, assumindo um cargo em um banco brasileiro para ficar mais perto do filho. Durante o almoço, Roberto fez um brinde. 1 ano atrás, nosso casamento foi interrompido da forma mais dramática possível. Foi doloroso, foi chocante, foi algo que nenhum de nós esperava. Mas olhem para nós agora. Nossa família está maior, mais forte, mais unida. Temos Theo conosco, temos a pequena Helena e temos a verdade. Marina completou. Aprendemos que os segredos têm o poder de nos destruir lentamente, mas a verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de nos libertar e nos fortalecer. Somos gratos ao Padre Antônio por sua coragem e a Felipe por sua confissão. Sem esses 2 atos de bravura, estaríamos vivendo uma mentira. Felipe, visivelmente emocionado, também quis falar. Passei 3 anos no inferno que criei para mim mesmo. A culpa me consumia diariamente, mas o perdão de Roberto e Marina me deu uma segunda chance. Não apenas como irmão, mas como pessoa. Theo agora tem uma família completa, e isso não tem preço. Beatriz, que havia se mudado para São Paulo para facilitar a convivência de Theo com a família paterna, também estava presente. Ela havia começado um novo relacionamento com um francês que conhecera no Brasil e parecia estar em paz. Durante a festa, ela me confessou que o segredo também havia sido um peso para ela. Eu amava Roberto, mas não da forma certa. O que aconteceu com Felipe foi um erro, mas Theo é a melhor coisa que já me aconteceu. E ver como esta família o abraçou, como Roberto o trata, é mais do que eu poderia ter esperado. 2 anos depois do casamento, participei de outro evento marcante. Felipe se casou com Luísa, uma pediatra que conheceu no hospital quando Theo precisou de atendimento. O padrinho? Roberto, claro. Durante o discurso, Roberto contou a história de como seu casamento havia sido interrompido, como a verdade havia sido revelada e como aquilo havia mudado todas as suas vidas para melhor. A igreja estava em silêncio absoluto enquanto Roberto falava. Os convidados que não conheciam a história ficaram chocados. Mas Roberto continuou, explicando como o perdão havia transformado sua família,
Como Theo havia se tornado uma bênção para todos, como Marina e ele haviam construído um casamento ainda mais forte sobre a fundação da verdade absoluta. Felipe chorou durante todo o discurso do irmão. Quando Roberto terminou dizendo que Felipe era não apenas seu irmão, mas seu melhor amigo, toda a igreja aplaudiu de pé. Padre Antônio, que havia sido especialmente convidado para celebrar este casamento também, sorriu com lágrimas nos olhos. Durante a recepção do casamento de Felipe, Marina, agora grávida do segundo filho, me puxou de lado. Sabe, às vezes penso naquele momento. O padre tremendo, dizendo aquelas palavras. Foi aterrorizante na hora, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Concordei com ela. Era verdade. Se Felipe não tivesse confessado, o segredo continuaria corroendo a família por dentro. Theo cresceria sem conhecer metade de sua família. Felipe viveria eternamente com a culpa. E Roberto nunca teria a chance de mostrar a grandeza de seu caráter através do perdão. 5 anos se passaram desde aquele casamento dramático. A família cresceu ainda mais. Marina e Roberto tiveram 3 filhos no total. Felipe e Luísa tiveram gêmeos. Theo, agora com 8 anos, era completamente integrado à família, dividindo seu tempo entre a casa da mãe e os fins de semana com o pai e os tios. Numa tarde de domingo, durante um churrasco na casa de Roberto e Marina, em Granja Viana, observei a cena. Felipe e Roberto jogavam futebol com as crianças no jardim. Marina e Luísa conversavam na varanda, supervisionando o caos controlado. Beatriz havia chegado com seu marido e o novo bebê deles. Dona Carmen e Dona Helena preparavam a sobremesa na cozinha, discutindo animadamente sobre a quantidade de açúcar no pudim. Padre Antônio, agora com 77 anos e aposentado, era visita frequente nessas reuniões familiares. Naquela tarde, ele estava sentado sob a mangueira, observando tudo com um sorriso sereno. Me aproximei dele com uma taça de vinho. Padre, o senhor imaginava que causaria tudo isso quando interrompeu aquele casamento? Ele riu, uma risada suave e cheia de sabedoria. Minha filha, eu apenas fui um instrumento. Mas confesso que nunca havia sentido algo tão forte em toda a minha vida de sacerdócio. Era como se uma voz interior gritasse que eu não poderia continuar sem que a verdade fosse revelada. O senhor acha que foi mesmo Deus? Padre Antônio olhou para a família reunida, para as crianças rindo, para os irmãos que haviam se perdoado, para o casal que havia escolhido o amor sobre a mágoa. O que mais poderia ser? Olhe para eles. Olhe para o que nasceu daquele momento de dor. Se isso não é obra divina, não sei o que é. Naquele momento, Theo correu até nós, suado e sorridente. Tia, o pai disse que você jogava futebol na escola. Vem jogar com a gente. Enquanto era arrastada para o campo improvisado, olhei para trás e vi Padre Antônio sorrindo. Ele tinha razão. Aquela família era a prova viva de que a verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de transformar e curar. No aniversário de 10 anos de casamento de Marina e Roberto, organizaram uma renovação de votos. Foi na mesma igreja, com o mesmo Padre Antônio, agora precisando de ajuda para subir ao altar. Mas sua voz ainda era forte quando disse: há 10 anos, neste mesmo lugar, Deus me usou para revelar uma verdade oculta. Foi doloroso, foi chocante, mas olhem onde estamos agora. Marina e Roberto não apenas sobreviveram àquela provação, mas floresceram através dela. Seu amor foi testado no fogo da verdade e emergiu mais forte. Durante a renovação dos votos, Roberto disse algo que ficou gravado em minha memória. Marina, quando nosso casamento foi interrompido há 10 anos, pensei que era o fim do mundo, mas era apenas o começo. O começo de uma vida construída sobre verdade absoluta, perdão genuíno e amor incondicional. Cada dia com você é uma escolha, e eu escolho você, sempre. Marina respondeu com lágrimas nos olhos. Roberto, aquele momento de revelação poderia ter nos destruído, mas escolhemos deixar que nos fortalecesse. Você me mostrou que o amor verdadeiro não é a ausência de problemas, mas a decisão de enfrentá-los juntos. Com você, aprendi que a verdade liberta, mesmo quando dói. Felipe estava ao lado de Roberto como padrinho, novamente. Mas desta vez, não havia segredos, não havia culpa. Apenas 2 irmãos que haviam passado pela tempestade e emergido mais unidos do que nunca. Durante a festa, Theo,
agora um adolescente de 13 anos, fez um discurso que emocionou a todos. Eu poderia ter crescido sem conhecer esta parte da minha família. Poderia ter sido apenas mais um segredo guardado. Mas graças à coragem do Padre Antônio, à confissão do meu pai e ao perdão dos meus tios, eu tenho a família mais incrível do mundo. Tio Roberto e tia Marina me mostraram que família é sobre escolher amar, não importa as circunstâncias. Beatriz, sentada com seu marido e seus 2 outros filhos, chorava abertamente. Depois me disse que ver Theo tão bem ajustado, tão amado por todos, havia curado feridas que ela nem sabia que ainda carregava. Hoje, 15 anos depois daquele casamento dramático, a história se tornou uma lenda familiar, contada para as novas gerações como uma lição sobre verdade, perdão e redenção. Os netos de Dona Carmen crescem ouvindo sobre o dia em que o bisavô Padre Antônio ouviu a voz de Deus e mudou o destino de toda a família. Roberto se tornou sócio sênior em um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo, especializando-se em direito de família. Muitas vezes, usa sua própria história para aconselhar clientes em situações difíceis, mostrando que o perdão é possível mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Marina abriu uma ONG focada em mediação familiar, ajudando famílias a superar crises através do diálogo e da verdade. O nome da organização? Verdade que Liberta, inspirado naquele momento transformador em seu casamento. Felipe se tornou um executivo de sucesso, mas sua maior realização, como ele mesmo diz, é ser um pai presente para Theo e seus outros filhos. A culpa que antes o consumia foi substituída por gratidão pela segunda chance que recebeu. Theo, agora um jovem de 18 anos, está se preparando para entrar na faculdade de psicologia. Ele diz que quer ajudar famílias a superar segredos e traumas, inspirado por sua própria história. Mantém uma relação próxima com ambos os pais e considera Roberto e Marina como segundos pais. Padre Antônio faleceu aos 82 anos, 5 anos após renovar os votos de Marina e Roberto. Seu funeral lotou a Igreja Nossa Senhora da Consolação. Roberto fez o elogio fúnebre, contando como um momento de coragem do padre havia salvado não apenas um casamento, mas toda uma família. Durante o velório, centenas de pessoas compartilharam histórias de como o Padre Antônio havia tocado suas vidas, mas nenhuma história era tão dramática quanto a do casamento interrompido. Marina segurava minha mão enquanto olhávamos o caixão. Ele salvou nossa família, ela sussurrou. Não apenas nosso casamento, mas nossa família inteira. A missa de 7º dia foi celebrada por Dom Paulo, o bispo auxiliar de São Paulo, amigo pessoal de Padre Antônio. Durante a homilia, ele disse: Antônio sempre me disse que o momento mais importante de seu ministério foi quando ele interrompeu um casamento. Não por orgulho, mas porque viu nos anos seguintes como Deus pode usar nossa obediência para transformar vidas. 1 ano após a morte de Padre Antônio, a família criou o Instituto Padre Antônio, dedicado a promover a reconciliação familiar e o poder curativo da verdade. O Instituto oferece terapia familiar gratuita, mediação de conflitos e grupos de apoio para famílias lidando com segredos e traições. Na inauguração do Instituto, Roberto fez um discurso emocionante. Padre Antônio nos ensinou que a verdade não é uma arma para destruir, mas uma ferramenta para construir. Que o perdão não é fraqueza, mas a maior demonstração de força. Este instituto é nossa forma de perpetuar esse legado. Felipe complementou: eu fui o beneficiário de um perdão que não merecia. Theo teve a chance de ter uma família completa por causa da coragem de um padre e da grandeza de coração do meu irmão e minha cunhada. Se nossa história pode inspirar uma única família a escolher o perdão sobre o rancor, terá valido a pena. Hoje, 20 anos depois, quando me sento para escrever esta história, reflito sobre como um momento de aparente destruição se tornou a fundação para algo muito maior. O casamento de Marina e Roberto, que começou com uma interrupção dramática, se tornou um dos mais sólidos que conheço. As reuniões familiares continuam acontecendo regularmente. A mesa que antes poderia ter sido dividida por segredos e ressentimentos, agora transborda de amor, risadas e verdade. As crianças crescem sabendo que sua família escolheu o caminho mais difícil,
mas mais recompensador. Theo se casou recentemente com uma moça adorável chamada Isabela. No casamento, ele fez questão de agradecer publicamente a todos que tornaram sua vida plena possível. Meu pai Felipe, por ter tido a coragem de confessar, meu tio Roberto e minha tia Marina, por terem escolhido o perdão, e o padre Antônio, que infelizmente não está mais conosco, por ter ouvido a voz divina naquele dia. Durante a recepção, Roberto e Felipe fizeram um discurso juntos, algo que planejaram em segredo. Contaram a história completa para os convidados que não a conheciam, sem omitir nenhum detalhe doloroso. Mas o foco não estava na dor, e sim na redenção. Roberto disse: "Nosso erro seria pensar que famílias perfeitas são aquelas sem problemas. Famílias perfeitas são aquelas que escolhem se amar apesar dos problemas, que escolhem a verdade sobre a mentira, o perdão sobre o rancor." Felipe acrescentou: "Eu poderia ter perdido meu irmão. Meu filho poderia ter crescido sem conhecer metade de sua família. Mas o amor venceu. O perdão venceu. A verdade venceu." Marina, sempre eloquente, pegou o microfone no final. 20 anos atrás, achei que meu casamento estava acabando antes mesmo de começar. Hoje, olho para trás e vejo que ele estava apenas começando de verdade. Começando com fundações que nenhum segredo poderia abalar. Naquela noite, enquanto os noivos dançavam sua primeira dança, observei as 3 gerações da família reunidas. Dona Carmen, agora com 90 anos, sentada com dignidade, tendo vivido para ver sua família não apenas sobreviver, mas prosperar através da adversidade. Roberto e Marina, cinquentões elegantes, dançando com seus filhos adolescentes. Felipe e Luísa, rindo com seus gêmeos universitários. E Theo, o menino que poderia ter sido um segredo eterno, agora começando sua própria família. A orquestra tocava a mesma música que havia tocado no casamento de Marina e Roberto 20 anos antes. Mas agora, a melodia carregava um significado diferente. Não era mais apenas uma música de casamento. Era um hino à superação, ao perdão, à força transformadora da verdade. Quando a noite estava terminando, me sentei do lado de fora do salão, no mesmo terraço onde havia conversado com Felipe há 20 anos. Marina veio se sentar ao meu lado, 2 copos de champanhe na mão. "Sabe, às vezes ainda não acredito em tudo que aconteceu", ela disse, olhando as estrelas. "Foi surreal", concordei. "Mas olha o que vocês construíram a partir daquilo." Marina sorriu. Aquele sorriso sábio de quem viveu o suficiente para entender que a vida raramente segue o roteiro planejado. Padre Antônio me disse uma vez, pouco antes de morrer, que Deus às vezes quebra algo para poder reconstruir melhor. Nosso casamento foi quebrado naquele dia, mas o que foi reconstruído é infinitamente mais forte. Brindamos em silêncio, 2 mulheres que haviam testemunhado como um momento de caos absoluto havia se transformado em 2 décadas de amor, perdão e crescimento. Ao longe, podíamos ouvir a música e as risadas vindas do salão, a nova geração celebrando o amor sem conhecer completamente o preço que havia sido pago para que aquele momento fosse possível. Enquanto voltávamos para a festa, Marina parou e segurou meu braço. "Obrigada por estar lá naquele dia, por ter testemunhado tudo. Às vezes é importante ter alguém que viu o início para apreciar o quanto caminhamos. E que caminhada havia sido. De um casamento interrompido por uma revelação divina a uma família unida por laços mais fortes que sangue ou convenção. De um segredo que poderia ter destruído tudo a uma verdade que libertou todos. De um momento de dor aguda a 2 décadas de cura profunda. Hoje, quando jovens casais vêm ao Instituto Padre Antônio buscando ajuda para superar traições e segredos, Marina e Roberto sempre dizem a mesma coisa. A verdade dói, mas o segredo mata lentamente. O perdão é difícil, mas o rancor é uma prisão. Escolham sempre a verdade. Escolham sempre o perdão, mesmo quando parecer impossível. E quando perguntam se eles realmente acreditam que foi Deus quem falou através do Padre Antônio naquele dia, Roberto sempre responde da mesma forma. Não importa se você acredita que foi Deus, destino ou coincidência. O que importa é que escolhemos transformar um momento de destruição em uma oportunidade de reconstrução. E isso, sim, é divino. A última vez que vi todos reunidos foi no Natal passado. A casa de Roberto e Marina mal comportava toda a família expandida.
Crianças corriam por todos os lados. 3 idiomas eram falados simultaneamente. A mesa precisou ser estendida 2 vezes. Era um caos bonito, o tipo de caos que só famílias verdadeiramente unidas conseguem criar. Durante a ceia, fizeram um brinde em memória do Padre Antônio, como fazem todo ano. Mas este ano foi diferente. Theo anunciou que Isabela estava grávida e que, se fosse menino, se chamaria Antônio, em homenagem ao padre que tornou sua família possível. A emoção tomou conta de todos. Felipe abraçou o filho com lágrimas nos olhos. Roberto levantou a taça dizendo: "Para Padre Antônio, que nos ensinou que às vezes Deus grita quando precisamos ouvir." Marina completou: "E para todos nós que tivemos coragem de ouvir, de confessar, de perdoar e de reconstruir." Enquanto todos brindavam, pensei em como aquela história havia tocado não apenas aquela família, mas centenas de outras através do Instituto. Quantos casamentos haviam sido salvos, quantos segredos revelados, quantos perdões concedidos porque alguém ouviu a história do casamento interrompido e decidiu escolher a verdade. A neve artificial que as crianças haviam insistido em espalhar pelo jardim brilhava sob as luzes de Natal. Era uma cena perfeita, mas não uma perfeição artificial. Era uma perfeição conquistada, construída sobre verdades difíceis e perdões genuínos. Quando me despedi naquela noite, Marina me abraçou forte e sussurrou: "20 anos atrás, achei que era o fim. Agora vejo que foi o mais bonito dos começos." E realmente foi. Um começo que ninguém escolheria, mas que se tornou a fundação de algo extraordinário. Uma família que poderia ter sido destruída por um segredo, mas que escolheu ser fortalecida pela verdade. Um casamento que começou com uma interrupção divina e se tornou um testemunho vivo do poder transformador do perdão. Essa é a história que vivi, que testemunhei, que vi florescer ao longo de 2 décadas. Uma história que começou com as palavras: "Alguém aqui esconde um pecado terrível", e que se transformou no mais belo exemplo de redenção que já presenciei. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos piores momentos. E às vezes, é preciso que alguém tenha a coragem de expor a verdade para que a cura possa começar. Padre Antônio teve essa coragem. Felipe teve essa coragem. Roberto e Marina tiveram a coragem de perdoar. E dessa confluência de coragens, nasceu algo maior que todos eles. Uma família verdadeiramente unida pela escolha consciente de se amarem, com todas as suas imperfeições e verdades difíceis. Hoje, quando passo pela Igreja Nossa Senhora da Consolação, sempre paro para uma oração silenciosa. Agradeço por ter testemunhado que os milagres existem, mesmo quando vêm na forma de verdades dolorosas. E sempre termino com o mesmo pensamento: às vezes, Deus realmente fala através das pessoas. E quando Ele fala, é melhor ouvirmos, por mais difícil que seja o que Ele tem a dizer.